Vamos ler um texto? 2 Reis 5. Não vai dar tempo de terminar a mensagem toda hoje, a gente termina domingo que vem. Pode ser assim? Assim você se compromete de vir domingo que vem trazer mais um. Mas segundo livro de Reis, capítulo 5. Isso, 5. Vai, Debrinha, esqueci seus livros. Oi. Vamos ler todo o capítulo e depois a gente faz a exposição, tá bom? Como ensinou nosso mestre Hernandes Dias Lopes. Naamã é curado de lepra. Todos acharam? 2 Reis 5? Pegue papel e caneta aí ou o seu dispositivo para você anotar. No seu dispositivo de celular também você pode gravar, você sabe, né? Sabe disso? Você pode abrir o seu bloco de nota, apertar no microfonezinho aí e você falar aí bem baixinho, sussurrando aí, igual a pastora fala, às vezes ela não está rezando, não, ela está gravando ali a mensagem para não esquecer. Naamã, quem? Naamã. Antes de ler, há uma abordagem na psicologia, eu não sou psicólogo, graças a Deus, tem muita gente, mas há uma abordagem na psicologia usada muito, e é muito eficaz, já participei de uma sessão dessa, e chama psicodrama. Psicodrama. E nesse psicodrama, ele é utilizado uma ferramenta que é o drama, a história. Então nós vamos ler agora 2 Reis 5. Tem um monte de personagens aí, masculinos, femininos, mais velhos, mais novos, gente de todo jeito. E eu gostaria que enquanto nós estivermos lendo, você fosse capaz de se identificar com algum personagem desse. Isso é a abordagem do psicodrama. É pegar um personagem de uma história e você, engraçado, eu estou me sentindo assim. Parece que sou eu aqui nesse texto, nessa história. Quem entendeu? Boa, eu gosto de trabalhar com gente inteligente. É nóis. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, ou Síria também. Era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele, o Senhor dera vitória a Arã, mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arão, da Síria, haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, tem nem nome ela, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Tudo que uma mulher precisa, né? Prata, ouro e roupa. Verso 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte, porque esse homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o profeta, né, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu bufando, cuspindo maribondo, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e meteu marcha
e foi embora, furioso. Os seus servos foram até ele e disseram: meu pai, um medo desgraçado de tomar uns tabef, né? Disse: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais agora quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. É muito simples. Qual foi a parte que o senhor não entendeu? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou as 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, agora o profeta recebeu ele, Naamã lhe disse: agora sei. O que você sabe, Naamã? Que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Sabe quanto custava essa prata, esse ouro e essas roupas aqui? Na moeda de hoje? 3 milhões de dólares. O profeta então respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei nada. 3 milhões de dólares, não aceitarei. Então Naamã insistiu, embora ele tivesse insistido, ele recusou. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, meu rei, vai se ajoelhar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E Eliseu disse: vá em paz. Ele disse: shalom. Agora o castigo de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, filho de uma égua, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, eu correrei atrás dele para ganhar alguma coisa. Olha a esperteza. Sempre tem um esperto. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem. Agora, o meu senhor, mentira, o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, membros da comunidade dos profetas, acabaram de chegar de viagem. Eles estão vindo lá dos montes de Efraim, morrendo de fome, sem roupa, coitadinho, sem calçado, pobre, miserável. Por favor, dê-lhe um talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 2 talentos de prata em 2 bolsas, porque era coisa pesada, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos. Era tanta coisa que precisou de mais 2 homens para carregar. E os quais foram à frente de Geazi levando as bolsas. Quando Geazi chegou à coluna, ele pegou as bolsas das mãos dos servos e as guardou em casa, o maluqueiro. Mandou os homens de volta, disse: pode ir embora, daqui para frente eu assumo. E eles partiram. Depois, ele entrou e apresentou-se a Eliseu, seu senhor. E Eliseu perguntou: onde você esteve, Geazi? E ele respondeu: eu andei com Vocaro. Estava lá no Banco Master. Ele disse: teu servo não foi a lugar nenhum. Sonseira. O tal do leso é a pessoa mais perigosa da face da terra, o sonso, já dizia minha sogra. Cuidado com o sonso. Não foi em lugar nenhum, não. Eliseu sentiu um cheiro de maloqueiragem e disse assim para ele: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, roupas, olivais, vinhas,
ovelhas, bois, servos ou servas. Diga comigo, este não era o momento. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já branco como a neve, por causa da lepra. Que tragédia, não? Pai, nós te honramos essa noite, pedimos a tua bênção, a tua sabedoria, Espírito Santo, nós nos expomos à tua palavra e a nossa expectativa é que o Senhor venha transformar a nossa vida. Por favor, Senhor, mude os pensamentos, os sentimentos, os projetos, inclusive, que o Senhor mude as nossas orações também. Que o Senhor, ó Deus amado, faça as coisas se encaixarem nos teus planos, Deus. Nós pedimos perdão por toda vez que nós entramos na frente e atrapalhamos as coisas. Pedimos perdão por duvidar do Senhor, por não acreditar na tua provisão e querer fazer do nosso jeito. Pai, no nome de Jesus, nos perdoe e traga nessa noite um ensino, uma palavra rema aos nossos corações e o espírito profético esteja sobre esta casa e todos que estão aqui para a glória e honra do teu nome. Amém. Naamã, ele era o comandante do rei da Síria. Era um homem muito importante para o seu senhor, o texto diz. Era um cara corajoso, cabra macho, como diz no Nordeste, valente, né? Não chupava mel, não tomava mel, ele chupava a abelha, brabo, e era muito respeitado. Um homem de honra. E a Bíblia diz no primeiro verso que Deus escolheu por meio de Naamã, dar a vitória à Síria em cima de Israel. Olha que coisa contraditória. O Deus de Israel usa Naamã para vencer Israel. Porque Deus queria tratar Israel. Deus, ele usa todas as pessoas. Inclusive o próprio diabo é servo de Deus. A pastora já falou isso aqui no domingo passado. Então Naamã era extremamente respeitado. Mas o texto no final diz que mas tem essa conjunção aí adversativa que serve para trazer uma ideia contrária. É o contudo, é o entretanto. Mas descreve primeiro as suas ótimas qualidades. Era um homem fantástico, mas ele tinha lepra. Ele estava com lepra. Não era o estado terminal, talvez o estado inicial ainda. Pelo texto, dá para a gente inferir que havia um local isolado no seu corpo contaminado e o restante estava muito bom. Contudo, todos podemos ver que por mais que exista coisas perfeitas, boas, todo ser humano é assim. Nós podemos ter muitas qualidades, muitos bons adjetivos, mas às vezes nós temos o mas, o contudo na nossa vida. Né? Fulano é muito bom, trabalhador, isso, aquilo, mas, né? Aquela menina, assim, mas, não era diferente com Naamã. Um homem de grandes qualidades, mas tinha lepra. Ou seja, ele tinha uma sentença de morte assinada e isso ia trazer problemas. Agora, quando nós olhamos para o verso 2, a Bíblia diz que as tropas dele, quando invadiu Israel, venceu o exército de Israel, na volta levaram os despojos e levaram cativa uma menina, que ninguém sabe o nome dela. Quando a gente chegar no céu, a gente vai saber como é que é o nome dessa menina. Todavia, essa menina estava agora como escrava na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. E ali ela estava numa situação difícil, porque estava servindo o próprio inimigo. Estava servindo o homem com a sua esposa, que talvez tivesse matado os seus pais. Já pensou, parou para pensar que essa menina talvez teve assassinado os seus irmãos pela espada de Naamã?
E agora ela estava servindo Naamã, sua esposa, servindo água, lavando os pés, entregando o café, o chá da tarde, para alguém que era inimigo do seu povo. Essa menina que não tem nome, a Bíblia não cita o nome, ela foi levada como escrava, longe da família, longe dos seus amigos. Talvez sua família tivesse sido morta. A Bíblia não fala, mas é uma probabilidade. O texto também não traz a conjunção mais, como trouxe lá no início, no primeiro verso, a respeito de Naamã. Mas se nós entendermos aqui pela lógica da descrição dela, a gente pode inferir também que tinham mais. No início, para Naamã, começa trazendo as suas boas qualidades e depois vem um mas para dizer que ele tinha lepra. No caso da menina, começa a dizer os problemas, as dificuldades. Ela foi levada como cativa, ela era escrava, ela estava como escrava na casa de Naamã, mas o mais dela não era algo ruim, era algo positivo. Por quê? Porque aquela menina, ela resolveu abrir mão dos seus sentimentos, talvez de vingança, de raiva contra Naamã e a sua esposa, porque se aquela menina tivesse tomado desses sentimentos, ao ouvir falar que Naamã estava com lepra, ela ia bater palma, fazer um culto de ação de graça e chamar os irmãos para agradecer a Deus por essa bênção. Sim ou não? Se fosse como uns crentes que tem hoje, ia se alegrar. Ele, Deus está dando vitória, Deus está fazendo justiça. Eu quero é que morra. É pouco. Você conhece gente assim? Não conhece. Ela viu a oportunidade de se vingar do opressor. Estava ali com tudo pronto. Mas ela escolheu glorificar a Deus naquela situação. Então o mais dela estava escrava, mas escolheu aproveitar aquela oportunidade para glorificar a Deus. Então, primeira lição, não seja movido pelos seus sentimentos. Não seja movido pelos seus sentimentos. Não deixe que as suas orações sejam motivadas pelos seus sentimentos. Jesus deixou bem claro isso. Nós não podemos nos mover por sentimentos. Nós precisamos nos mover por propósito. Deixe o sentimento de lado. Deixe a vontade de se vingar de lado e mova-se por propósito. Mesmo sem saber o desfecho. Porque no versículo 3, parte B, ela disse à sua senhora, esposa de Naamã, que é outra também que não tem nome. Ela disse à sua senhora, esposa de Naamã. O que ela disse? Então ela estava preocupada. Ela está mostrando, em primeiro lugar, ousadia. Sim ou não? Como é que uma escrava vai dar sugestão para o seu senhor? Uma coisa louca isso. Mas ela ousadamente, ela diz para a sua senhora, se o meu senhor, o respeito, se o meu senhor procurasse o profeta, não era o rei, procurasse o profeta que está lá em Samaria, porque nessa época Samaria era a capital de Israel, ele o curaria da sua lepra. Ela condicionou a cura da lepra a ele procurar quem? O profeta. Quem era o profeta? Eliseu. E aquela mulher, obviamente, queria a cura do seu marido, falou para o seu marido, olha, a menina, não tem nome não, a menina que mora aqui, diz que lá em Israel tem um cara, um profeta, que cura. E se eu fosse você, pediria agora autorização do rei para ir procurar esse homem. Então a primeira coisa que nós precisamos ter, queridos, é ousadia. Em qualquer situação, porque mesmo como escrava, mesmo sem ter direito, sem ter vontade, mesmo sem entender por que ela estava ali, era apenas uma menina. Certamente ela não fez nada de errado, seus pais fizeram para ela estar naquela situação. Ela não merecia estar ali, mas ela entendeu que aquela situação poderia ser usada para glorificar a Deus.
É por isso que o apóstolo Paulo ensina o seu filho Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8. Deus está usando Paulo agora para ensinar Timóteo, que era um menino tímido. E ele está dizendo assim, Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de quê? Poder, amor e moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia. Gente, se Deus não nos deu um espírito de covardia, então covardia não é algo que vem de Deus. Concorda? Se Deus não nos dá covardia, então por que nós devemos aceitar a covardia? Agora, o espírito que vem de Deus, o poder que vem de Deus, está vindo em nossa vida com poder, amor e moderação. Porque Deus nos deu poder, amor e moderação. O que quer dizer? Domínio próprio. Quem combate o medo é o amor. Diga comigo, o que combate o medo é o amor. Se você está com medo, você precisa do amor. Aonde está escrito isso, pastor? 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Por que eu digo quem? Por que eu não falei que o que combate o medo? Eu disse quem, porque quem é uma pessoa. No versículo 16 do capítulo 4, 1 João, está a definição de amor. Quem é amor? Deus. Deus é amor. Então, o próprio Deus de amor é que expulsa o medo da nossa vida. Você tem medo? Você tem Deus. E o seu Deus é mais poderoso do que o medo que você sente. E medo nós vamos sentir todo o tempo. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos sentir medo. Agora, nós não podemos deixar que o medo controle a nossa vida, que o medo nos acorrente, que nos escravize. Nós precisamos permitir que o amor de Deus expulse ou diminua um medo na nossa vida de forma que não tenha influência sobre nós. Quem ouviria uma menina escravo? Quem ia dar atenção para o que aquela menina está dizendo? Não devemos nos preocupar com os resultados. Anote aí, eu não devo me preocupar com os resultados. Diga para quem está do seu lado, não se preocupe com os resultados. Toda vez que nos preocupamos com o resultado, nós fracassamos. Porque os resultados pertencem ao Senhor. Os resultados pertencem ao Senhor. Salmo 104 diz que o homem lança as sementes, mas é Deus quem faz crescer essa semente para dar os seus frutos. Então quem garante o resultado não é o nosso esforço, quem garante o resultado é o nosso Deus. Se eu me preocupo com o resultado, eu vou usar qualquer artimanha, qualquer arma, qualquer meio para poder chegar no resultado. É aquela velha história, que os fins justificam os meios. Toda vez que o resultado vai na frente, é botar a carroça na frente dos bois. É tentar justificar as maloqueiragens achando que é a bênção de Deus. José podia ter entrado na onda da mulher de Potifar, já que ela não queria ele. Ah, você é bonito, então separa dele, divorcia e vão casar comigo e vão ser felizes para sempre. E é a bênção de Deus. E ainda pediu um sacerdote, um pastor para fazer o casamento. Olha que loucura. Não se preocupe com os resultados. Os resultados pertencem ao Senhor. Nós não temos controle sobre os resultados. Não temos. Não temos. Olhar para os resultados nos coloca na posição errada. Se eu estou focando os resultados, eu vou me colocar numa posição errada. Porque as responsabilidades, aliás, os resultados são responsabilidades do Altíssimo e não nossa. Os resultados são responsabilidade do Altíssimo e não nossa. Quem tenta enxergar os resultados geralmente só vê sua incapacidade e logo desiste. Quando pega aí
o resultado da prova e ver que você não foi bem, quer desistir. Você está de olho no resultado. Quando você olha, o seu nome está lá, mas o GDF não fez a convocação. Você quer desistir. Você fez um negócio, não deu certo, e agora você quer desistir. Você faz isso e aí não tem um resultado que você esperava, você quer desistir. Toda vez que a gente foca no resultado, a gente vai se deparar com a nossa incapacidade e logo nós queremos desistir. Ah, não está dando certo. Ah, não deu certo. Tem quantas vezes você... Uma, duas... Ah, faz sentido isso? Tire o foco dos resultados e somente obedeça ao direcionamento do Espírito Santo. Só isso. O Espírito Santo só quer uma coisa nossa: ouvir bem, entender e obedecer. E os resultados? É problema de Deus. É problema dele. Porque uma vez que a semente está dentro da terra, está bem cobertinha lá, botou terra, qual é a garantia que eu tenho que vai nascer ali uma árvore? É um desespero. Se você nunca foi um agricultor, se coloca no lugar de um agricultor, é desesperador. O cara trabalhou, arrancou toco, o cara arrancou as pedras, o cara fez de tudo, expulsou gente, tirou sem terra de dentro da terra dele e fez tudo aquilo, planejou, foi lá no banco, arrumou dinheiro emprestado, comprou semente, ele não tem como pagar, e aí ele foi. Juntou os bacuri dele, mas um monte de gente começou a jogar semente dentro das covas, que é assim que ele chama, e taca a terra em cima. E agora? Agora espera que o céu mande chuva. E se não chover, vai perder tudo. Qual é a garantia que vai dar certo? Ninguém pode garantir nada. Nenhum agricultor pode garantir nada. Quem pode garantir? Deus. Explica isso para o seu irmão aí que está com essa cara sofrida de quem perdeu as sementes todas. Explica para ele: semente está enterrada, você não está vendo, mas agora é responsabilidade de Deus. Então você não confia no seu trabalho, porque o seu trabalho já foi feito. E você sabe o que é o desesperador? Que agora ele volta para casa, abre o seu celeiro e está vazio. Porque todas as sementes que estavam lá, ele jogou na terra. Mas agora ele sabe que entra a responsabilidade do seu Deus. A parte dele era abrir as covas, colocar a semente e fechar. Agora, o seu sócio entrará com a outra parte. Digo, meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, aleluia. Qual é o direcionamento que Deus está dando a você? Anote essa pergunta. Qual é o direcionamento que Deus está dando a você? O que o Espírito Santo está falando contigo para você fazer e você está teimando, dando uma de desentendida, abestalhada da vida e não fez ainda? Para o quê ou para onde o Espírito Santo está te desafiando a ser ousado? Para fazer proeza, a gente precisa ser ousado. Ousadia não tem a ver com o nosso tamanho, gente, com a nossa idade, com as habilidades, com a condição social. Ousadia é um poder espiritual. Ousadia é um poder espiritual. Romanos 8,15, Paulo explica: porque vocês não receberam um espírito de covardia ou escravidão. O nosso espírito não é mais de escravo. E Paulo explica: para viverem outra vez atemorizados, mas receber o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, papai. Olhar para si mesmo e não ver o poder de Deus produz uma mentalidade de escravo. Entenda isso. Olhar para si mesmo e não ver o poder de Deus produz uma mentalidade de escravo. E como se combate a mentalidade de escravo, pastor? Lembrando de algo extremamente importante. Recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Chamamos o Altíssimo de
papai. Toda vez que você for tentado a agir como escravo, você precisa combater esses pensamentos, essa mentalidade, com uma só coisa: chamar Deus de papai. Faz sentido isso na sua vida? Toda vez que você se sentir com a mentalidade de escravo, esse pensamento é de escravo: papai, Deus, tu és o meu pai, eu já deixei de ser escravo, o Senhor já me libertou, e o Senhor me chamou para ser teu filho. Eu não recebi um espírito de escravidão, eu recebi um espírito de adoção. O Espírito Santo está dizendo dentro de nós que somos filhos de Deus. O nosso espírito precisa ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. Você é filho do Altíssimo. A falta de ousadia está ligada diretamente à mentalidade de escravo. O escravo não tem ousadia, só os filhos têm ousadia, sim ou não? Até demais. Escravo abre a geladeira do seu senhor? A mão caindo. Escravo senta na mesa e diz: agora eu vou comer. Ele mete a mão na fruteira. Filho faz isso? Sim ou não? Se você tiver filho adolescente, você tem que trancar a geladeira. Esconder. Não é assim que as mães fazem? Se eu tiver que comer alguma coisa aqui, eu tenho que esconder. Por quê? Tem filho adolescente em casa. Eles comem até os rodapés da casa. Só escapa, como dizia minha sogra, dos aros os urubu e do chão os cururu. O resto eles comem tudo. E quando eles chegam aqui na igreja, eles querem quebrar o pastor. Deus é mais. Porque eles são filhos. A menina estava escrava. A menina estava escrava, mas não era escrava. Ela estava escrava por uma condição que não era maior do que a sua vontade. Mas a sua mentalidade não era de escrava, era de filha. Você pode hoje não ter os recursos que você precisa, mas isso não determina quem você é. Sua conta bancária está determinando quem você é? Então você precisa rever, porque você é filho de Deus. Isso não muda. Não muda. Se você tiver com o nome no SPC, no Serasa, você continua filho de Deus. Entenda isso. Entenda? Faz sentido isso ou não? Faz sentido, porque você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você não será usado como filho de Deus. Você vai se ver como escravo da situação. E a situação é que vai mandar na sua vida e vai te controlar. E aí a situação te controlando, você vai sempre culpar os outros. Por causa da minha mãe, por causa do meu pai, porque eu não fiz isso, porque eu não tive oportunidade, porque que ninguém me ajudou. Não, essa menina estava escrava, mas não era escrava. Por isso ela tinha ousadia. Eu aposto que de vez em quando ela soltava umas pérolas lá na casa de Naamã e a sua esposa. Porque ela tinha ousadia. Ela sabia quem era o seu Deus. E Naamã foi contar ao seu senhor, o rei, o que a menina israelita dissera. E o rei respondeu: beleza, vá, eu darei para você uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo todos aqueles presentes, que somado dava quanto mesmo? 3 o quê? Milhões de quê? De dólar. 15 milhões de reais em cima de jumento, de mula, carregando para levar. Naamã, ele sabia como honrar alguém. Por isso que ele levou tanto a carta de recomendação, como ele levou muitos presentes. Ele levou para o rei Jorão, que era o rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel. Uma dupla fantástica. E até para o profeta Eliseu. Era muito presente, sim ou não? 3 milhões de dólares. Aqui vemos outra qualidade do general. Ele tinha nobreza. Era leproso, mas tinha nobreza. Ele leva os presentes para os seus inimigos.
Porque ele não estava indo para enfrentá-los, ele estava indo para ser curado. Ele leva presentes para abrir portas e para agradecer a cura. Ele não servia a Deus, mas ele sabia o que era o princípio da honra. Se ele levou presentes, é porque agora ele já cria que voltaria curado. Pensa comigo a lógica. Se ele levou presentes, ele levou na fé de encontrar esse profeta que a menina falou, e ele ia orar por ele, ele ia ser curado, e ele ia presentear, e ele ia agradecer e dar um culto de ação de graça. Então os presentes abririam as portas e serviriam para ser grato. Ele tinha tanta fé que ele já até imaginou como seria esse momento. Está no versículo 11. Na cabeça dele estava tudo organizadinho. Nós às vezes agimos como Naamã. Nós temos tanta fé, que às vezes nós empolgamos e começamos a imaginar como será a nossa vitória, como Deus vai agir. E ele disse assim, eu estava muito certo de que o profeta sairia da sua casa, ele ia me receber com honra, ele ia parar de frente comigo e ia invocar o nome do Senhor na minha frente, o seu Deus, e moveria, ia colocar a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Na cabeça dele ia acontecer exatamente isso, porque ele estava sendo movido por fé. Mas assim que ele chegou lá em Israel, e assim, versículo 7, que o rei de Israel leu a carta, o que o rei fez? Rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Veja como ele provoca um motivo para se desentender comigo. Jorão, filho de Acabe e Jezabel, um homem de caráter fraco e ambíguo. Ele não temia a Deus e fazia um monte de coisa errada. Está lá escrito no livro de Reis, de Crônicas. Ele não tinha relacionamento com o profeta Eliseu. Como é que o rei pode governar uma nação sem o profeta, sem o profético? Ele o tinha como inimigo. Jorão tinha Eliseu como seu inimigo, porque Eliseu, ele reclama para Josafá, a pastora pregou isso semana passada, ele reclama para Josafá, diz, tem um profeta aqui, mas ele fala todas as coisas contrárias, ele não gosta de mim, ele é birrento. Não vou com a cara dele, eu tenho guerra com ele. Quando um líder não teme a Deus, despreza o profético. Toda pessoa que não teme a Deus, ela despreza o profético. Ela enxerga o profeta como seu inimigo. Um líder, uma pessoa egocêntrica, ela acha que é capaz de fazer tudo. Quando percebe que não pode, ela vê as oportunidades como ofensas pessoais. Se aquele rei tivesse fé e comunhão com Deus, enviaria Naamã para Eliseu resolver a situação. Não é não? A lógica? Se eu sou o rei, recebo essa carta, recebo Naamã, eu não sou profeta, eu não tenho poder para curar, porque eu fui chamado para ser rei, eu faço o quê? Manda para Eliseu, que esse negócio é com Eliseu, ele que resolve essas paradas aí. Não é assim que vocês fazem? Manda para o pastor que ele resolve esses trem. Chama o pastor. Custava ele ter dito, eu não posso fazer nada por você não, eu sou só o rei aqui. Vai lá falar com Eliseu que ele vai resolver esse problema. Mas ele não fez isso. Porque ele achava que aquilo era uma afronta à sua pessoa. Você tem alguém para pedir ajuda nas suas crises? Ou você tenta resolver tudo sozinho? Você tem alguém para te ajudar nas batalhas espirituais? Alguém que vai ser parceiro de oração, de jejum contigo? Alguém que pode te dizer umas verdades e você não vai levar para o pessoal? Porque quando eu chamo um para tomar café, é para orarmos, agradecermos a Deus, buscar em Deus direcionamento. Diga comigo, orgulho. Mais forte, orgulho é a desgraça dos relacionamentos. Coisa triste é lidar com o orgulhoso. O orgulho arrebenta com os relacionamentos. Jesus falou que o divórcio ele é causado pela dureza do coração. O que é a dureza do coração? O orgulho. Então o orgulho ele acaba com qualquer relacionamento, seja qual nível for e qual for.
A nossa posição, o cargo, não pode estar acima dos nossos relacionamentos. Quem não tem relacionamento com Deus se desespera fácil e age sempre com indignação. Quem não tem relacionamento com Deus, não conhece Deus e se desespera fácil e age sempre com indignação. Sempre está revoltado. Ele está perguntando por quê, ele põe a culpa em Deus, ele fica com raiva de Deus, ele põe culpa em todo mundo. Por isso que Jorão age dessa forma. E ele age como? Ele rasga suas vestes reais. Ele entra no estado de vergonha, ele pega a sua roupa e rasga na frente de todo mundo, e ele se rasga e desonra o que Deus deu a ele. Porque foi Deus que colocou ele naquela posição, mas ele se rasga por não poder resolver uma situação, coisa de menino mimado. Que não tem relacionamento com Deus e não tem experiência. Sua primeira atitude raivosa é rasgar suas vestes. Eu vou me rasgar todinho. Qual é a sua primeira atitude quando você ouve uma notícia dessa? Você leva para o pessoal ou você entende como oportunidade para glorificar a Deus? Porque a menina que estava escrava, naquela situação, ela viu uma oportunidade. Disse, uma oportunidade para glorificar a Deus. Vou falar para o meu Senhor que tem alguém lá em Samaria que vai curar ele. Agora o rei, que tinha o poder de enviar para Eliseu, não fez. Rasga suas vestes. O que você faz? Você quer rasgar seu diploma? Você quer rasgar sua certidão de casamento? Você quer rasgar as coisas porque não deu certo, seus projetos, bolar tudo, jogar na lixeira, porque você tentou algumas vezes e não deu certo? Você quer rasgar o CNPJ da sua empresa? Pare de rasgar aquilo que Deus colocou na sua vida. Honre a Deus. Porque no dia que você não souber resolver o problema, você tem que procurar ajuda para quem sabe. Ele deveria procurar ajuda ao homem de Deus, mas não procura. Agora, Naamã se enche de fé e segue preparado para ser curado e honrar os homens de Deus. Jorão se sente afrontado e desonra a Deus, desonra aquela carta, rasga, não vê oportunidade de glorificar a Deus, porque ele não conhecia Deus. Um estava no estado terminal, o outro estava pleno, sentado no trono. Uma pergunta para você, nessa situação que você está passando, Deus será honrado ou será desonrado? Nessa situação que você está passando, ou eu vou ampliar, nessas situações que você está enfrentando, Deus, o seu Deus, será honrado ou será desonrado? Essa notícia que chegou, esse negócio que caiu no seu colo, tudo aquilo que cai no nosso colo, não fomos nós que fomos atrás, caiu no nosso colo, é porque Deus, sentado no seu trono, Ele viu que nós temos condições absolutas de glorificar o nome dele nessa situação. Eu vou repetir. Você não entendeu? Quando algo cai no seu colo, invade a sua casa, você não convidou, você não provocou, mas chegou, caiu a bomba, a batata quente, a bomba caiu no seu colo. Você precisa entender, não foi você que provocou e nem foi você que foi atrás. Por que isso caiu no seu colo? Você vai olhar para o trono e vai ver Deus olhando para você e fazendo assim, ó. Vai que é tua. Glorifica o meu nome nessa situação. Porque foi assim que aconteceu com Josué. Deus levou Moisés e a bomba caiu no seu colo. E Deus olhou para ele e disse assim, Josué, vai que é tua. Tão somente seja forte, corajoso, medita na minha palavra dia e noite e não deixa de ensinar ela para as pessoas e eu serei contigo. Levante a sua mão e diga, graças eu te dou, Deus, por essas batatas quentes. Não vou passar para ninguém. Deus será honrado na sua vida. Cuidado com as interpretações erradas. Toda situação que cair no seu colo pode glorificar a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém.
Como Deus pode ser glorificado nessas situações? Perceba, a menina não sugeriu que Naamã procurasse o rei de Israel. Ela mandou procurar o rei de Israel? Não, ela disse assim, se o meu senhor procurasse, quem? O profeta. E ela disse a cidade. Onde é que o profeta está? Em Samaria. Agora presta atenção, Naamã poderia muito bem usar do seu poder e ir lá direto procurar o profeta. Sim ou não? Podia. Ele podia usar seus recursos para localizar Eliseu. Ele era general, ele tinha inteligência, serviço de inteligência. Ele poderia ir lá e sequestrar Eliseu e levar. Quando Eliseu percebeu, ele já estava dentro lá da Síria e ele estava lá diante dele para ser curado. Sim ou não? Ele fez isso? Não, porque ele era um homem nobre. Ele entendia do caminho de princípios. Ele usa o protocolo de honra e de hierarquia. Vai direto primeiro para o seu rei. E diz para o seu rei essa situação. E o rei disse, eu vou te enviar. Ele não foi para Samaria, por conta própria ele foi enviado. O rei faz a carta, leva lá para o rei. Quando chega na mão de Jorão, que era um menino bobão, ele não sabia o que fazer. Veja, ele age com honra. E o rei Jorão se posiciona como uma criança chorona. A nossa difícil situação emergencial não está acima do princípio da honra. Vou repetir que é para você anotar. A nossa difícil situação, é uma grande emergência que nós estamos passando, não está acima do princípio da honra. Porque tem muita gente que acha que está numa situação de emergência ou de urgência e isso pode fazer com que ela passe por cima de todo mundo, provocando mais problemas. Olha Naamã, olha a nobreza de Naamã. O cara está com um atestado de doença terminal. Mais uns dias, se fosse em Israel, ele tinha que morar no Vale dos Leprosos. Mas mesmo assim, ele seguiu o caminho do protocolo da honra. Ele honrou o seu Senhor e depois honrou o seu inimigo, o rei de Israel. Quando Eliseu soube disso, ele deu uma acalmada. Agora, anote isso aí no cantinho. Princípios são os alicerces da nossa vida. O que eu disse? Princípios são os alicerces da nossa vida. As situações são para testar a solidez dos princípios em nossa vida. Por isso que toda aprovação de Deus na nossa vida, o teste é o teste do coração. Deus quer saber o que está no nosso coração. E como Ele sabe, abalando diretamente os princípios da nossa vida. Foi por isso que Jesus ensinou que todo mundo, toda a casa vai enfrentar tempestade, enchente e águas. Qual é a casa que vai sobreviver a tudo isso? A que está em cima, da onde? Da areia. É isso? Está onde? E o que é a rocha? Os princípios. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes num ataque de histeria, mandou-lhe essa mensagem. Agora presta atenção, que Eliseu podia ser como eu, ia zombar dele. Eu ia dizer, o Enzo está nervoso. O Nutelinha, não. Eliseu é um homem de Deus. E ele respeita o rei de Israel, mesmo tendo esse comportamento de menino, de criança. Ele envia uma mensagem dizendo, por que você rasgou as suas vestes? Está aí no versículo 8. Não tinha necessidade disso. Ele estava querendo dizer, não precisava disso tudo não. Envia o homem a mim. Fique tranquilo. Joga para cá que eu resolvo. E ele vai saber que há profeta em Israel. Olha que coisa poderosa, mano. Agora, como é que começa o versículo? Quando Eliseu, o quê? O homem de Deus. Há uma diferença, gente. Ele soube
O texto está apresentando Eliseu como quem, gente? Um homem de Deus. A pergunta que o Espírito Santo faz aqui para nós hoje: como é que você é apresentado ou conhecido ou reconhecido? Será que está escrito assim, quando Eliseu, o homem de Deus, será que pode substituir o nome de Eliseu aí e colocar o seu nome na frente e dizer um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Vamos juntos fazer esse exercício pela fé? Nós vamos ler o versículo, essa primeira parte, até o homem de Deus, até a palavra Deus, mas no lugar de Eliseu você vai botar o seu nome e aí você vai colocar, se você for uma mulher de Deus. E se você for homem, isso. Muito bom, obrigado pela sua disposição. 1, 2, 3. Quando... Mais uma vez, que você se confundiu, vai. Quando... É o único título que nós devemos carregar, de ser um homem ou uma mulher de Deus. Agora, não somente isso, a primeira palavra que vem depois de homem de Deus é soube. Eliseu soube. Uma pessoa de Deus, ou seja, que tem um relacionamento com Deus, deve estar atento, antenado para saber o que está acontecendo ao seu redor. Você não pode estar alienado, não. Não pode. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Tem que saber. Não quero me envolver. Não temos escolha. Atento, Eliseu estava atento às oportunidades para quê? Glorificar a Deus. Eliseu não estava dentro do palácio, mas ele ficou sabendo da atitude do rei de lá rasgar suas roupas. E então Eliseu intervém. Por que Eliseu intervém? Porque Eliseu estava agora planejando glorificar a Deus através de uma cura, de um milagre. Como é que você reage às notícias, aos fatos que você tem acompanhado? Quais as situações no seu radar podem ser usadas para glorificar a Deus? Se eu fosse você, anotava essa pergunta e orava essa semana com jejum e oração para o Espírito Santo te revelar. Quais as situações no seu radar podem ser usadas para glorificar a Deus? O radar é o seu conhecimento. Quais as situações que você tem conhecimento podem ser usadas para glorificar a Deus? No seu trabalho, na sua casa, na sua vida pessoal, na igreja. Quais as situações podem ser usadas para glorificar a Deus? É uma boa pergunta? Melhor ainda são as respostas. Verso 8. Não rasgue as suas vestes. Envia o homem para mim. Quando o rei se desequilibra, o profeta chega para ajustar. Quando o rei perde o equilíbrio, o profeta chegou para ajustar. Eliseu analisa a situação com um olhar profético. Olha para cá. Você tem que parar de ficar olhando para as situações como se fosse um jornalista, um curioso. Isso não vai resolver sua vida. Você tem que parar de olhar para as situações como o diabo, que fica procurando o culpado. A primeira reação humana é essa, procurar o culpado. Pare com isso. Não vai resolver. O que você vai fazer com o culpado? Por acaso o culpado pode retornar ao que era antes? Você tem que olhar para a situação com um olhar profético. Você é um homem de Deus, lembra? Uma mulher de Deus. Você tem que entender do ponto de vista de Deus. Como é que Deus vai agir nessa situação? Não havia necessidade de rasgar as vestes. Então não tem necessidade de você se desesperar. Tem? Não tem. Porque no desespero você não glorifica a Deus. Você faz besteira. Você piora as coisas. Acalma o seu coração. Segunda coisa que Eliseu faz. Ele envia um mensageiro com a seguinte mensagem. Pode mandar o cara para cá. Envia na mão para cá que eu vou resolver. Será que você tem condição de invocar
Deus sobre a vida de alguém orando por ela? Será que você tem coragem de orar por uma pessoa que está enferma, que está precisando de uma oração para Deus ser glorificado na vida dela? Ou você vai se acovardar? Vai rasgar as vestes? Não. Eliseu disse, pode enviar para cá que nós vamos resolver. Terceiro, ele saberá que há profeta em Israel. Está entendendo a motivação? Naamã saberá que há profeta. O que ele dizia? Que há Deus em Israel. Eliseu foi respeitoso, não afrontou o rei Jorão, não. Mas mostrou firmeza para resolver a situação. Ele disse, pode mandar para cá que eu vou resolver. Jorão então envia Naamã, Eliseu. E perceba que a jornada do milagre anda pelo caminho da honra. Diga comigo, a jornada do milagre anda pelo caminho da honra. Naamã não foi por conta própria procurar o seu milagre, ele foi enviado pelo seu rei. E ele vai direto ao rei de Israel. Por fim, ele foi enviado por esse rei ao profeta Eliseu. O tempo todo ele está debaixo de autoridade, debaixo de envio. Não inventa de fazer as coisas sozinho que vai dar errado. Ei, minha irmã, não faça as coisas nas costas do seu marido não, que vai dar errado. Filhos, não façam as coisas nas costas dos seus pais. Vá pelo caminho da honra. Seja enviado. Ele percorre essa jornada. Quando a situação aperta, você dá seus jeitos ou você se submete aos princípios divinos? Quando a situação aperta, você dá seus pulos, seu jeitinho brasileiro, ou você se submete aos princípios divinos e você não tem negociação com os princípios de Deus? Versículo 9. Naamã foi com seus cavalos, muitos cavalos, carruagens, e parou na porta da casa de Eliseu. Verso 10. E Eliseu não foi falar com ele, mandou Geazi falar com ele. Vai lá falar com ele. E diga para ele, lavar, vai lá no Rio Jordão, lavar, dê 7 mergulhos no Rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Não se apegue tanto aos protocolos formais, a fé exige submissão às orientações vindas da parte de Deus. Diga comigo, a fé exige submissão às orientações vindas pelas palavras de Deus. O problema da gente ter fé e gerar dentro de nós um cenário, uma expectativa de como Deus fará as coisas, é que a gente pode ser frustrado. Na maioria das vezes seremos. Então, na cabeça de Naamã, Eliseu ia sair, ia cumprimentar, orar, botar a mão nele e ia curá-lo. Como Eliseu não fez isso, e por que Eliseu não fez isso? Ele tinha os seus motivos. Como ele não fez isso, Naamã, versículo 11, veja bem, como ele quase perdeu a bênção. Naamã, porém, ficou o quê? Indignado e saiu dizendo, com raiva. Veja que aquilo que estava na vida do rei Jorão passa para a vida dele agora quando ele não entende o movimento de Deus. Ele não entende por causa da simplicidade de Deus. As coisas de Deus são simples e fáceis. Quando Deus te der uma ordem, ela é muito simples, ela é muito clara e é fácil de você aplicar. E ele não entendeu aquilo, porque ele estava esperando outra coisa. Quantas vezes Deus nos decepciona, nos destrói os nossos castelinhos de areia? E aí ele faz assim, ó, eu estava certo, esse cara ia sair para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, me curaria da lepra. Olha o versículo 12. Mas o cara não fez. E aí ele diz assim, não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali o quê? Furioso. Naquele momento, Naamã estava bem disposto. Até aquele momento ele estava muito bem disposto. Mas apesar de ver a reação patética do rei Jorão, ele permaneceu na jornada. Mas quando algo saiu das suas expectativas, ele reagiu com indignação. E ele falou, eu não quero mais ficar aqui. E Eliseu, então, envia ele
Para onde? Para o Rio Jordão. E aí, semana que vem, a gente termina. Vamos orar. Ficar de pé, você pode?